Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu fiz leitura há algumas semanas atrás. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse livro, ou pelo menos sobre a história, né? Porque tem um filme famosíssimo aí sobre ele. Estou falando sobre O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Esse livro ele foi adaptado para o cinema um ano depois do seu lançamento. Ele foi lançado lá em 1967. E em 68 a gente tem lá uma adaptação dirigida pelo Roman Polanski. É um diretor muito famoso aí também, e segurem que a gente vai falar um pouco mais sobre essa adaptação no decorrer desse vídeo. Como sinopse geral dessa história, a gente tem um casal aqui que é a Rosemary, ou Rosemary, e o seu marido Guy, né? Eles são recém-casados e eles estão procurando um apartamento para eles morar. Eles encontram um apartamento, chegam a fechar o contrato, mas não é o sonho da Rosemary. O sonho da Rosemary, na verdade, é morar ali no prédio Branford, né? Só que ele é muito badalado, nunca abre espaço, nunca abre vaga. Mas do nada, assim que eles fecham o contrato com esse outro prédio, eles recebem uma ligação falando que vagou um apartamento. Eles vão olhar, a Rosemary se apaixona pelo apartamento, apesar dele ser um pouco menor, né, do que o outro que eles tinham fechado o contrato. Ela fica toda eufórica e consegue convencer o marido a tentar mexer os pauzinhos ali para cancelar aquele contrato e fechar o contrato com aquele apartamento. Quando eles contam para um amigo, né, o Hutch é uma figura paterna ali para Rosemary, né, ele ajudou ela no início dela ali na cidade de Nova York, a história se passa em Nova York. O Hutch fala para ela que ali aquele prédio ele é muito esquisito, aconteceram algumas coisas bizarras, algumas mortes inexplicadas, aparentemente o índice de suicídio do prédio é muito maior que em qualquer outro da cidade, enfim. Mas ele não consegue convencer a Rosemary a não se mudar pra lá, ela tá encantada, então ela se muda, né? E eu não mencionei, mas o esposo dela, ele é um aspirante a ator, né? Ele fez alguns trabalhos ali pro teatro e propagandas de televisão, mas ele nunca explodiu, né, tipo, no cinema, enfim, nunca fez nenhum grande papel. Inclusive, o sonho da Rosemary é ter filhos, só que ele quer estar estabilizado, né, a carreira dele estabilizada para ele dar filhos para ela. Mas enfim, logo no início, a Rosemary, ela conhece uma menina ali, que eu esqueci o nome, ela não é tão relevante assim. E ela conta que ela é uma ex-drogada, né? Ela tava nas ruas de Nova York, foi resgatada por um casal, que por sinal é um casal que mora no mesmo andar que a Rosemary está agora, né? Ela conta que eles são maravilhosos, eles resgataram ela sem pedir nada. Só que um dia a Rosemary chega em casa e tá um fuzuê ali de fora do prédio e eles descobrem que essa mulher, né, ela cometeu suicídio, ela pulou do prédio. Logo em seguida, eles vão conhecer esse casal, né, vão ali prestar suas condolências, né, nossa, sinto muito pela filha de vocês ter feito isso e tal. E é aí que começa a relação entre o casal, né, e os vizinhos, no caso, né, que é o casal Castelvet. Eu não sei se pronunciar o nome deles, provavelmente tem nada a ver com isso. E eles realmente parecem ser muito simpáticos, né? Eles meio que acolhem ali o casal, apesar de a Rosemary, ela tá meio pra trás, assim, com o pé atrás, ela não quer que eles se metam na vida deles, mas logo o Guy, que é o esposo dela, né, por mais que ele tenha dito, olha, não é uma boa ideia a gente se juntar com esse casal, não. Logo ele parece ter visto a figura paterna, assim, neles, sabe? Começa a frequentar muito a casa deles. E aí as coisas começam a desandar. Do nada, o Guy chega ali em casa falando que ele conseguiu um papel, né? Aparentemente, o cara que estava ali combatendo com ele, né, pra ver quem ficava com o papel, ele ficou cego misteriosamente da noite pro dia, e por isso ele consegue o papel, né, e aí ele fala, olha, tá tudo ótimo, as coisas estão dando certo, eu consegui esse papel e tô em vista com alguns outros por aí, vamos ter um filho. E então, algum tempo depois, a Rosemary, ela fica grávida, mas toda a questão que envolve ali a gravidez dela, né, é muito suspeita.
E vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse livro, né? 1967, o momento que ele foi publicado, a gente tem uma visão da mulher muito diferente que a gente tem hoje. Ali, a Rosemary, ela é vista, né, mostrada pra gente como a boa esposa, entre aspas, né? Tipo, aquelas mulheres criadas para serem donas de casa, para cuidar do marido, serem subservientes, submissas. E a Rosemary, por mais que muita gente fala, nossa, é uma revolução esse livro, né, essa história, por subverter o papel da mulher, eu não acho, gente, que ele subverte. A Rosemary, ela tem ali ela toma algumas decisões importantes no início, né, que é quando ela fala, eu quero morar nesse prédio, quando ela convence ele, e também mais lá pro final, né, que ela bate o pé e fala, eu quero isso, e ela tenta, pelo menos, impor a sua voz. Mas, de resto, durante o livro todo, ela é a boa esposa, gente. Tudo que o Guy impõe a ela faz, entendeu? Então, não acho que o livro é uma revolução nesse quesito, mas é importante a gente entender esse contexto. Em contraponto, o filme, ele incomoda um pouco mais por ele trazer uma versão infantilizada da Rosemary, principalmente ali no início. Ela é toda mimada, até as roupas dela, gente, parece roupa de criança. Então, eu acho que isso reflete talvez um pouco da questão do próprio diretor, né? Porque o cara tem uns podres aí envolvendo e a gente vai falar mais sobre isso. Mas ela é totalmente infantilizada, diferente do livro, que ela parece ter, sei lá, ela toma algumas decisões diferentes, entendeu? E é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Na década de 60 estava iniciando ali a Passo de Formiga as questões do movimento feminista. E eu acho que o autor, ele traz algumas temáticas pertinentes, né? Como a questão da mulher, da boa esposa e a questão da maternidade, que vai ser muito forte aqui dentro. Principalmente pelo fato de que a Rosemary, ela vai perdendo a autonomia de seu próprio corpo, das suas decisões. Ela se torna um objeto mesmo do marido, né? Ele que toma todas as decisões por ela. Eu acho pertinente essa questão, porque hoje em dia a gente ainda passa por isso, né? As mulheres. Mas apesar disso, eu não vejo muita redenção em volta da Rosemary, sabe? O corpo dela é física e psicologicamente abusado durante toda a história, todo o livro, todo o filme. Então, eu não consigo ver muita redenção ali não, tá, gente? O livro pode ser analisado por esse viés, tentando criticar o que o autor tá impondo ali, mas eu não acho que ele tinha a pretensão de ser revolucionário nesse quesito. Além disso, gente, tava rolando, além do movimento feminista, o movimento hippie, né? Tava ganhando mais força. E também esse contraponto, né, do movimento hippie com as seitas. Muitas pessoas associavam o movimento hippie a seitas, sei lá, religiosas, enfim. E, inclusive, em 1967 foi quando rolou ali o grupo do Manson, né, do Charles Manson. Não sei se vocês se lembram, que lá o grupo foi associado a uma seita também, né, que se juntaram para seguir os ideais do Charles Manson e acabaram cometendo ali uns assassinatos bizarros. Inclusive, a esposa, se não me engano, a esposa do Roman Polanski, ela foi morta, né, pelo grupo. Ela estava grávida na época. E aí, vamos falar um pouco sobre o Roman Polanski, né? Muitas pessoas também falam que ele vai revolucionar toda a história do cinema ao trazer esse livro, né? Pelas questões do terror, né? Do gênero terror, que foi uma revolução, um marco para o terror contemporâneo, como a gente conhece o terror contemporâneo hoje, mas também pelas questões que ele aborda aqui, como eu já disse, né? A questão da mulher, da esposa e a questão da violência na maternidade. Eu não acho que ele revolucionou bosta nenhuma, gente. Eu acho que ele revolucionou a questão do terror, né? Eu acho que é muito importante a gente pautar isso daqui. Mas eu acho que ele só foi inteligente de ter comprado essa história, né, do Ira Levy, ter falado, olha, eu acho que essa história vale a pena, e por ele ter mantido a história fiel ao livro, apesar de alguns detalhes ele ter suprimido, no geral, a essência do livro tá lá no filme.
Porque, no geral, gente, eu acho que o Roman Polanski, ele é um escroto. Na década de 70 ali, ele foi acusado de abuso sexual, né, contra uma criança de 13 anos. Posteriormente, algumas mulheres vieram, né, a público para falar também sobre essas questões de abuso sofridas por ele, né? E todas eram pessoas super jovens. Isso sem contar que quando começou aquele movimento lá do Me Too, né? Ele acusou toda a questão do movimento ser uma histeria coletiva. E para quem não sabe, esse movimento surgiu após uma mulher, né, vir à tona para falar sobre os abusos sexuais que ela sofreu ali, né, todo por trás das cenas ali de Hollywood, né, e posteriormente várias outras mulheres, várias outras celebridades também vieram a público para falar sobre essas questões. E o movimento ele tomou mais força, né, mais amplitude, porque se tornou um símbolo mesmo de denúncia para as mulheres no geral, né, de denúncia contra o abuso sexual. E ele falou que isso tudo é uma histeria coletiva. Ou seja, o Polanski, gente, ele é um escroto. Eu não acho que ele tinha intenção alguma de atingir essas temáticas que posteriormente se tornariam pautas feministas. Mas acontece que o livro é sobre isso, não tinha como ele manter todo o suspense, né? Porque ele foi vendido como um livro de terror e suspense. Não tinha como ele manter só essa parte do terror, suspense, da parte sobrenatural e suprimir totalmente a questão da maternidade e da violência que a Rosemary passou, gente, porque o livro é sobre isso. E agora eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a questão do terror, né? Muitas pessoas acham que esse aqui é um livro de terror e ele é, mas por outros motivos que não os que as pessoas comumente acham, né? E existem 3 tipos de terror. Existe aquele terror que dá aquele frio na espinha, que você nem precisa ver nada, nenhuma aparição sobrenatural, nada pra você sentir medo. Existe o terror mais explícito, né, em que geralmente a gente tem aparições de seres sobrenaturais. E a gente tem a repulsa, que é uma forma, né, de causar o terror, né, por meio de coisas que te provocam nojo, te deixam desconfortável, né? Ou que ferem ali as leis éticas e morais da sociedade, ou as suas leis éticas e morais, aquilo que você acredita que é certo. E no caso, o Bebê de Rosemary, na minha opinião, ele se encaixa principalmente nesse terceiro tipo de terror, né? Porque o que realmente atinge o leitor aqui, e se você leu o Bebê de Rosemary, você não se sentiu atingido por isso, eu acho que tem algum problema com você, é a questão da violência contra a mulher. E o livro, por sinal, é cheio de gatilhos. Alguns gatilhos aqui eu não vou mencionar, por eu achar que são spoilers, né? Mas se você quiser saber, me manda, escreve aí nos comentários, né? Ou entra em contato comigo lá pelo Instagram que a gente conversa sobre isso. Mas o livro tem muitos gatilhos, mas eu acho que um que é válido mencionar é o fato de que a Rosemary ela vai perdendo a sua voz no decorrer do livro em prol das figuras masculinas, principalmente. A partir do momento que ela fica grávida, todo mundo passa a decidir por ela, fazer as escolhas por ela. Ela não decide quando ela vai engravidar. Ela não decide o médico com quem ela vai tratar, ela não decide o que ela vai comer, o que ela vai beber, os remédios que ela precisa consumir. Ela perde essa autonomia até de decisão de quem ela vai se relacionar, dos amigos dela. Na real, gente, o negócio chega num ponto tão crítico que o marido dela decide até o que ela pode ler. Vocês terem noção, o marido e o médico, né? Porque inclusive o médico fala, olha que toda gravidez é diferente, eu não quero nem que você pergunte às suas amigas como foi a gravidez, e muito menos que você leia coisas sobre gravidez. Tipo assim, ela fica totalmente no escuro sobre a questão da maternidade. E, enfim, eu não sou mãe, eu não entendo bulhufas, né, de como é o sentimento, né, provocado ali durante a maternidade, mas isso me atingiu muito, em cheio.
Então eu só te digo, cuidado com os gatilhos. E como eu disse, tem um gatilho pior ainda, que é o mais horroroso de todos, que eu não quero contar porque eu acho que vai ser spoiler. Então não sei se você entendeu, mas esse livro não é aquele livro que vai te fazer cagar de medo, entendeu? Ele é um terror mais social. E pra finalizar, eu quero dizer que eu só dei 2,5 estrelas pra esse livro, apesar de eu achar genial a escrita do Ira Levin, eu achar genial como ele conduz esse livro para te provocar o terror, né? Eu acho que ele acertou em cheio, apesar de eu achar que o modo como ele abordou as questões poderia ter sido mais cuidadoso, mas eu acho que o cara é genial. E o livro, gente, tanto o livro quanto o filme, ele foi realmente um marco para a literatura de horror, para a arte do horror, né? Antes disso, tudo que a gente conhece era o terror mais clássico ali, né? Com o próprio Drácula. Então esse livro veio para revolucionar. Esse e o Exorcista, que vai ser lançado ali um pouquinho depois, né, em 73, se não me engano. E eu acho que o suspense todo, a forma com que o autor conduz aqui é realmente genial. A temática é super pertinente até nos dias de hoje. Mas eu acho que o livro envelheceu mal, né? Porque hoje em dia eu acho que essas questões femininas e sobre maternidade, elas têm que ser abordadas de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais empática. Mas eu reconheço que pelo contexto histórico as coisas eram assim mesmo, era assim que as mulheres eram vistas, apesar de o autor, assim, ele meio que falar, ó, dá alguns indícios de que, olha, isso daqui não é legal, mas ele não reforça, né, esse fato de que o que tá acontecendo, aquela violência que tá acontecendo com a Rosemary não é uma coisa legal. Mas enfim, naquela época é uma coisa muito comum. Então eu acredito, eu posso estar totalmente errada, mas eu acredito que o maior terror que as pessoas sentiram naquela época eram em volta das questões sobrenaturais que o livro impõe. O fato do suspense, você ficar o tempo todo até o final, a última página, para você descobrir o que realmente está acontecendo com a Rosemary, o que está acontecendo com o bebê da Rosemary. Então eu acho que talvez naquela época o terror que predominava eram essas questões do suspense voltadas para o sobrenatural. Enquanto hoje, gente, o terror maior que eu senti aqui foi a questão da violência contra a mulher e a questão da violência na maternidade. Foi isso que me atingiu. Para mim, esse livro é um livro de terror por conta disso. Então, acho que tem que ter um cuidado, né, para recomendar esse livro, mas apesar disso, eu acho ainda que é um livro muito importante e provavelmente é um dos melhores livros de terror que eu já li em questão de construção da narrativa de terror, né? Então eu só dei essa nota mesmo porque é um livro muito incômodo. Então só fica a dica aí, gente, toma cuidado para quem vocês indicam, e se você tá a fim de ler o Bebê de Rosemary, dá uma analisada e uma pesquisada nos gatilhos que ele pode conter, porque pode te atingir em cheio também. E eu digo isso porque geralmente eu não sou tão atingida assim pelos gatilhos dos livros, né? Eu, tipo, sinto, sou empática, mas geralmente as coisas não me atingem a ponto de eu dar 2,5 estrelas para um livro. Eu acho que eu nunca dei essa nota para um livro. Mas é isso, eu acho que esse vídeo já ficou longo, me desculpem por isso, mas fica aí essa indicação pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. É isso, gente, acho que são todos os recados. Ah, e eu vou deixar o link do Bebê de Rosemary aí na descrição. E lembrando que se vocês comprarem qualquer coisa, vocês comprarem o livro, o Bebê de Rosemary, ou comprar uma bala, usando meu link da Amazon, vocês me ajudam sem gastar nada mais por isso. É isso, gente. Um beijo. E até mais!